já trabalhei em indústria de compostagem, produzi 1.800.000 toneladas de composto, tá? E eu gostaria de saber se essa compostagem, se esse controle está sendo feito nessa compostagem. Nem na água não é feita. Por quê? Porque isso aí vai lá depois para a horta das crianças, a planta vai absorver isso, tá? A gente vai comer isso, e esses disruptores endócrinos, quando eu estive no Japão, isso aqui estava causando mutação sexual em ostras, em animais marinhos, tá? O tamanho complexo que é isso. Então, assim, eu estou aqui como cidadão também, tá? Preocupado com aquilo que eu vou comer. Tá? E técnico. Então, e assim, e voltando a falar disso aqui, infelizmente não tem ninguém da Sanasa aqui, não tem ninguém da prefeitura. Nem teria, eles não Colocaram encaram. vocês aqui, né, como bucha de canhão aqui para segurar esse fogo. E aí é o seguinte, é fácil resolver isso aí. Tá? A usina Ster aqui, ela tem mais de 3.000 alqueires de terra de cana, tá? Que poderiam ser aplicados isso lá. Essa usina nem deveria estar aqui, deveria estar lá junto com a usina Ster. Tá? Há 2 semanas atrás eu estive lá porque os moradores do São Marcos não aguentavam mais com o mau cheiro daquilo. Porque em Campinas filmou, isso aí está registrado. Tá? E eu fui lá e acompanhei. Isso é um erro de processo. Né? Isso é falta, isso é um erro a técnica é ótima, a técnica de compostagem é inquestionável. A aplicação disso é que está sendo mal feita, o local está sendo mal feito, a destinação está sendo mal feita. Tá? E eles estão com um problema que eles não podem vender esse produto. Pela legislação, eles estão tentando fazer com que esse produto possa ser vendido. Então, eles têm que desovar isso na horta do seu João, tem que despejar isso sabe, isso é um desespero deles. Agora, a partir do momento que eles conseguirem vender isso aí, vocês não vão conseguir um saquinho desse aí, para pôr na horta de vocês, lá garanto para vocês. Então, fica aqui, assim, documentos também, estive lá na usina, pediu o estudo de relatório de impacto ambiental, eles não me passaram. A legislação que autoriza o uso disso em hortaliças também não apresentaram, tá? Assim, em forma alguma. Eu que tive que vasculhar, ir lá no Dr. Google e ficar fuçando. Então, assim, totalmente fora, totalmente em desacordo com o que a gente planeja, tá? Então é mais ou menos isso, e eu quero continuar com essa proposta para levar para o CONAMA isso. O governo federal quer saber o que está acontecendo aqui e vai ficar sabendo. É o correto, igual as casinhas, igual as mini casas. Obrigado, Fugita. Tem mais professores? A Marcela, é a última. Última. Quando a cartaz funcionava, era dentro da lei, então. Está dentro do carro. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Marcela Moreira, eu sou professora de Sociologia. Também sou do Instituto Voz Ativa. Já estive no CONDEMA, estive como vereadora, ex-vereadora aqui na cidade de Campinas. Sou ambientalista, né? Não sou da área, né, da agricultura, né, mas nós, enquanto ambientalistas, nós somos muito teimosos e estudiosos, porque na maioria das vezes a gente consegue parar os absurdos que acontecem aqui na cidade de Campinas junto ao Ministério Público. Então, se a gente consegue parar as coisas aqui junto ao Ministério Público, então mesmo que a gente não seja da área, a gente não está aqui de qualquer jeito, né? Então eu queria, em primeiro lugar, assim, eu estou preocupada com uma fala, tipo, tem uma questão técnica e a gente teoricamente é político. Não. Né? Técnico é também político. Né? Eu sou professora de Sociologia. A primeira coisa que eu aprendi no primeiro semestre é que técnico é político. Então, quando a gente tem um ministro, né, que cai porque está do lado de madeireiro, ilegal, entendeu? Para defender a exportação dessa madeireira, então não me venham falar que tem algum tecnicismo nessa decisão. Eles usaram o momento que estavam no poder para passar boiada. E aí é uma preocupação... Voltando, em primeiro lugar, queria parabenizar o Conselho por estar organizando essa atividade, né? Mas assim, a gente está aqui para questionar isso, porque essa questão técnica e política, ela está confusa, e a gente não está aqui enquanto
população, ambientalistas, produtores, consumidores, para dizer que não é para fazer. Continuem fazendo, como era feito antes. É praça. Praça. A gente não está aqui para dizer não façam. Continuam a fazer o que vocês já faziam. Destina isso para praça. Mas por que vocês, entendeu, enfiam isso nos produtores rurais? Que não tem escolha. E nas escolas? Não tem, e nas escolas. Não tem escolha, gente. Entendeu? Parem com isso. É um apelo, na verdade, que a gente está fazendo aqui ao Conselho, que vocês possam intervir para que isso pare. É um apelo. Não vá para a escola, não vá para as hortas, né? Então, o que assim a gente está vindo aqui, né, é dizer que, assim, a gente, eu particularmente gostaria de, assim, de parabenizar que nós tenhamos uma usina de compostagem, né, que a gente, né, brigue para a prefeitura para que haja, por exemplo, uma usina, né, que trate os resíduos, né, de construção civil. Porque, infelizmente, a política municipal de Campinas é vergonhosa. A gente tem um Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 e hoje 2% daquilo que é resíduo, entendeu, vai para a cooperativa e a grande maioria depois volta, entendeu, como rejeito. Entendeu? Então, assim, quanto mais coisas, entendeu, a gente tem de construção civil e essa questão, a gente acha ótimo. Mas, assim, a gente também tem que cobrar que seja uma política integral. Cadê o plano municipal integrado de gestão de resíduos sólidos no município? Porque isso está dentro. Entendeu? A gente não pode ficar fazendo puxadinho. A gente não pode ficar fazendo Frankenstein, né? E aí, o que acontece, né? O que acontece? O que a gente está aqui dizendo é mais ou menos reforçando. Nós estamos apelando ao Conselho para que o Conselho intervenha para que esse produto não vá para as hortas, não vá para as escolas, né? Então, assim, isso é especificamente sobre isso. Na questão da licença, porque a gente está preocupado, entendeu? Da prefeitura estar induzindo ao erro, né, o seu João e ele perca. Já perdeu. Né? E aí, Já o que perdeu. acontece? Entendeu? O que vai acontecer lá com a horta do Itajaí, né? E aí, em relação à licença de operação de 2024, nas exigências técnicas, por exemplo, isso não tem a ver com a questão do composto que vai, mas está desrespeitando exigências técnicas no item 10, que o odor não pode estar fora da propriedade. Já teve 3 atos sobre essa questão do odor. Chegou no início da implantação, chegou em Barão Geraldo o cheiro, gente. Em Barão Geraldo. Já teve 3 atos dos moradores ali, entendeu? Tem urubu, tem algum problema a gente ter um urubu ao lado, entendeu? De um aeroporto. Percebe? Então, assim, a gente tá aqui para dizer que tem problema. A gente não tá aqui para dizer, para não fazer. A gente quer que melhore. Entendeu? A gente quer dizer que, entendeu? A gente não está aqui para, não queremos, não. Queremos que funcione do jeito certo, né? E aí, por último, né, é um apelo. Conselho, pelo amor de Deus, né, esteja ao nosso lado, junto com o Condema, que já está aqui, entendeu? Que proteja as hortas comunitárias, que proteja as escolas e não os deixe, porque quando a Luísa fala assim, escolhe, não tem escolha. Essa é a questão. Lá nas periferias a gente não tem tem escolha. Não tem escolha. Tem 10 caminhões que chegam na porta da horta de Itajaí e eles desovam a água, o composto lá. Qual é a escolha? Me diga qual é a escolha, Luísa. Por favor. Então, para finalizar, é isso. Para finalizar isso, nós, enquanto comunidade, produtores, consumidores, ambientalistas, exigimos que isso não vá para a horta comunitária e não vá para a escola. Viva! É isso aí. Aí o conselho tem que provar que veio. Ah, e é aquela questão, não adianta falar que tem escolha, não tem. Eu moro lá, eu acompanho. Pessoal, quem mora nas periferias sabe o que acontece. Pessoal, vamos retornar à questão de onde nós começamos. O Conselho deseja saber se é seguro utilizar composto produzido pela usina Verde de Campinas em hortas na produção
de hortaliças, tubérculos? Essa é a pergunta que nós estamos respondendo, ok? Então, eu sei que vocês têm várias questões adicionais que são importantes e eu não estou relevando nenhuma delas como conselho, mas esse painel, as pessoas que nós convidamos, têm especializações que não condizem com a questão de colocar qual é o tipo de certificação que se dará à produção ou não. Como não? Como não? A certificação, não tem certificadores aqui. Né? Se fosse um painel sobre Eu certificação... trabalho nisso. Não, ele trabalha com isso. Gente, eu estou falando sobre os nossos especialistas que estão convidados para o nosso Não, painel. para eles, tranquilo. Mas a questão, se é um conselho, independente do que foi a proposta inicial da reunião, o conselho tem que levar isso para a prefeitura. Tem uma contribuição a mais aqui, ó. O conselho vai reconhecer a contribuição de um técnico que trabalha com a certificadora? Essa é a pergunta. Eu queria fazer diretamente para o senhor. Todas, meu nome é Roberto. Até a Luísa chegou a perguntar, pô, faltaria uma pessoa. Todas as contribuições que nós recebemos aqui estão gravadas, estarão disponíveis e serão consideradas na conversa que o Conselho vai ter a respeito desse tema. Foi por isso que nós chamamos de tema. Se a questão da certificação orgânica ou de produção orgânica é relevante, ela deve ser levada em consideração. Eu acho que as recomendações que o Conselho tem que fazer devem ser plenas das preocupações que nós estamos conduzindo aqui. Viu, Roberto? E a própria política mesmo que está sendo aplicada em Campinas, que é diferente do que nós estamos discutindo, né? Uma coisa é se deve ou não tecnicamente usar, que é o objeto desse painel. A outra é como a prefeitura tem procedido em relação às hortas. Não está presente. Tá? Usaria aí o princípio Porque ela é covarde. O princípio que o pesquisador mencionou já logo no começo, que é o direito constitucional da precaução, Isso. da prevenção. A gente não sabe, está todo mundo inseguro. Ninguém tem isso aí. Vou passar. Então a gente pode... Posso diz isso, a gente não utiliza. Posso pedir, a gente já ouviu bastante, eu acho que é importante agora a gente dar a palavra para as pessoas que são, a quem estão direcionadas as questões, não foram muitas questões, foram mais declarações, mas as questões que são subjacentes ao que vocês estão trazendo, para que eles possam contribuir conosco. Vamos lá? Bom, eu gostaria de responder uma pergunta da mocinha que está aqui, que veio confrontar e realmente não tem o que falar, né? Mas não é Exatamente. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, o composto lá, ele é amostrado mensalmente, analisado lá no Instituto Agronômico, por coincidência no prédio do trabalho lá, tá? E a seção de microbiologia lá que faz a análise é confiável, é 100%, tem credibilidade. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, a forma física é diferente, mas em termos de patógeno, de controle, está valendo a análise, viu? É ausente. Viu? Mas é ausente a partir de qual material foi coletado? Qual é o material coletado? Não, eles têm a usina, eles têm um sistema de coleta mensal que eles fazem a amostragem, isso aí é estatístico, né? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Mas é assim, vários pontos da leira, tem toda uma estatística para fazer a amostragem, para mandar para analisar, porque é muita coisa. Mas por que então você acha que chega nas hortas esse outro? Isso aqui É ilusão. É marketing. É vitrine. Eles peneiraram mais aqui, ó. Passaram uma peneira de um número menor para fazer isso. Tem uma outra aqui, do mau cheiro, está no meu livro aqui. Mau cheiro é sinal que está vendo Manejo errado. compostagem anaeróbica. Né? Isso aí, então, é isso que eu estou usando você. Então tem todo um capítulo aí de 10 páginas de como controlar isso aí. Não é difícil, né? Basta remover, melhorar, controlar a umidade. Não é difícil. O problema lá é algum problema técnico, a máquina quebrou, alguma coisa assim, ocasionalmente pode ter dado mau cheiro. Mas isso, de certa forma, é bom que a operadora lá tenha condições de manter, manter a aeração, né? Ela faz o laudo, ela corta e ela leva para a usina e ela processa, é bom. A mesma firma que faz tudo, é super bom. Controlado pra faz caramba. o laudo,
Ela faz o laudo da árvore, ela tira a árvore, ela leva para compostagem e ela cuida da compostagem. É super 10, o mesmo cara que faz tudo, entendeu? Faz tudo. Ou seja, o jogo só está na mão dela. Mas eu estou te contando, A MB. amostragem e da parte da análise, ela é confiável. Legal pra caramba, né? É um cara só que faz tudo sob a orientação do Paulela, que não é agrônomo, tá? Vamos deixar claro. Todo mundo Que é agrônomo. Ele mente. Eu tenho uma consideração importantíssima a fazer. Hoje, a dor de qualquer pessoa que trabalha com compostagem é o mau cheiro. Hoje eu trabalho com resíduos domiciliares e quando esses resíduos chegam no nosso pátio de compostagem, existe um odor. Tá? O que precisa entender, e aí fica-se a pergunta, porque eu mesmo me questiono, né? Eu não estou lá, eu não vivo dentro da usina verde, eu acredito no processo da compostagem, acredito nisso. Mas o que precisa se questionar é esse material que está catingando lá naquele local. Não vamos nem falar do zoneamento ali, que é uma dor minha. Mas enfim, aquele odor que está ali, ele é proveniente de um processo, ele é proveniente de um carregamento de lodo que está chegando naquele espaço, a mistura inicial está acontecendo lá. Da última vez que eu visitei, estava acontecendo lá no aterro Delta A. Então, isso são pontos que precisam ser avaliados. Esse odor, ele é do carregamento de lodo que está chegando ou ele é do processo? Porque o carregamento... Não deveria feder fora da propriedade, hoje fede. E desrespeita a adequação que está no... Qual é mesmo o seu nome? Marcela. Marcela, quando a gente está aqui no conselho, a gente está em comunidade, a intenção a gente não é degladiar. É que a gente possa encontrar um caminho. Não, eu estou te comunicando que está desrespeitando a licença ambiental. Eu entendo. Se você não sabe, eu estou te comunicando. Eu entendo. Eu só peço para você que você abaixe o seu tom de voz e que a gente possa todos nos comunicar da mesma forma, tecnicamente falando. Eu entendo o seu nervosismo. Eu entendo que você gostaria de ter as suas solicitações atendidas, que os responsáveis estivessem aqui, mas infelizmente eles não estão. E a gente, como corpo técnico, está tendo que lidar com o seu nervosismo e eu apresentei um dado técnico. Entendo. Como eu disse, essa é a dor de toda a usina de compostagem. Eu também passo por isso. Tá? Então, necessita de uma correção automática, mas a compostagem tem por si só essa dor. Não vamos praticar a compostagem porque o resíduo orgânico, até chegar no processo, ele tem um cheiro? A gente não vai fazer compostagem, então? Errado está a localização da usina, são pontuações que não vem ao caso aqui agora. Estou trazendo uma informação para você também. Também estou trazendo uma informação para você. Quem trabalha com compostagem trabalha com a dificuldade desse odor. Eu não estou falando de você, eu estou falando da licença ambiental, está lá a exigência que está sendo desrespeitada. Não estou falando de você, eu estou falando daquilo que é o alvo de discussão. Estou trazendo um ponto que a gente precisa questionar. Aonde está sendo a mistura, se esse material está sendo recebido lá na usina verde, isso deveria. Porque eu acredito que está tendo um processo aí pontual, porque eu mesma já fiz 3 visitas lá na usina verde e o processo em si, termofílico, eu não senti odor. Então, ou de fato alguma coisa muito técnica aconteceu, ou a mistura inicial, o lodo está chegando lá, e tem que ser corrigido, tá? Eu concordo com você, tem que ser corrigido. E são caminhos que aqui agora a gente não vai conseguir resolver. E quando eu falo que vocês têm alternativa, vocês têm um técnico que está orientando todos vocês, que está aconselhando a não utilizar. Da mesma forma que não havia um técnico assinando o recebimento, provavelmente também não tinha um técnico obrigando vocês a utilizar essa ordem. Então, assim, é o mesmo peso para os dois lados, né? Então, tem que ter cuidado. O técnico de vocês está falando, quem for certificar, não utiliza. Vocês, acredito que devem questionar, talvez o Ministério Público, alguma coisa assim, para vocês terem... Nós vamos. Perfeito. Usem os caminhos que vocês têm. Faça valer a nossa legislação, né? Mas o que não pode é a gente se opor. Nós temos que trabalhar juntos. A situação que a gente está aqui, a gente nem faz parte, parece que existe uma oposição a todo um processo, enquanto que, na verdade, a compostagem, essa ferramenta, a usina verde, tem que ser vista com muitos bons olhos. É solução para o descarte, tratamento. A gente tem que olhar isso com bons olhos e poder trilhar o caminho juntos, e não sendo oposição. Isso é o que a antiga política estava fazendo com a gente.
Se a gente não conseguir mudar esse olhar e a gente vir aqui degladiar com opiniões e provas que são diferentes daquela que a gente tem, e por diversas vezes eu trouxe também que seria interessante se já tivesse esse laudo feito, né, desse material aqui, para que a gente pudesse dialogar com alguma coisa mais palpável, porque senão fica apenas palavras. Enquanto a gente aqui, nós três, estamos trabalhando observando os laudos, para gente, mas com o laudo isso aqui está divergente, precisa ter uma contra-análise. Quem que tem que fazer? Não é a gente que estava aqui, não vai ser a prefeitura quem vai fazer, são vocês que têm que buscar esse direito, né? Mas mantendo a calma, a educação acima de tudo e vendo o poder público também como um agente ao nosso lado. Não adianta falar daquele político que está lá, sendo que foi a gente quem elegeu. Se não tem ninguém representando a gente lá, é porque a gente não conseguiu se mobilizar para ter alguém representando lá. Então a gente tem que se articular e ver de um lado muito positivo. Tá? Isso aqui é só uma questão mais pro lado político, nada técnico, e eu finalizo por aqui também o meu. A minha pergunta, não sei se responderam, que eu perguntei se pode aguardar mais laudos, mais testes e não destinar para as hortas, destinar para outros lugares até ter... Mas não é a gente quem vai responder, né? É um outro painel que o conselho vai fazer. Com o poder público. Por isso que a gente quer pedir desculpa e agradecer os professores e técnicos pela palestra e explicar a vocês algumas posições técnicas que também temos. E peço desculpa se caso interpretou de algum conflito, coisa assim. Podemos escutar o professor Rafael, última fala do dia. Sim. Sei que está tarde, mas como assim? O interesse é tamanho que nós estamos aqui bem além do horário que a gente combinou. Então assim, vamos ser positivos, olha, vai sair coisa positiva daí, o Conselho vai utilizar essas informações, vai solicitar as informações necessárias e a gente vai avançar com isso. O Conselho está aqui para entender, aprender e ouvir. Então, vamos usar essas informações. Gostaríamos que o Conselho aderisse à resposta técnica do certificado, quem ajuda a certificar as hortas orgânicas. Terça-feira tem conferência, todo mundo convidado, né, Alberto? Dias 2 e 3, quarta e quinta. Conferência de segurança alimentar, que tem um dos painéis, uma das temáticas é justamente produção agrícola e urbana, da qual nós devemos tirar recomendações, 5 recomendações que devem subir para o Poder Municipal. Excelente campo para transformar isso em recomendações. Isso aí. Eu pensei que aquilo já acontece. Vamos lá, professor. Então, a última fala que colega que saiu, né? Vocês não poderiam aguardar mais. Não precisa chamar um, é irrelevante o que eu vou falar. Sim, eu falando não poderíamos aguardar mais, eu já tinha feito uma sugestão aqui, né, de encaminhamento para realização de análises que atualmente não são feitas, para dar maior tranquilidade ou para eventualmente dizer, não queremos, não pode, nós não queremos. Não querer e não querer é diferente de poder e não poder. Né? Querer é uma questão de subjetividade, poder é uma questão de objetividade. Pode ou não pode, do ponto de vista de saúde, né? E querer é uma questão de subjetivo. Então, assim, a sugestão dela, na verdade, eu reforço, então, a sugestão de que solicitem análises complementares, né? Repito, que não seja uma solicitação assim, genérica e vaga, mas quais os elementos que se quer conferir, se estão presentes ou não. Né? E aí eu adendaria uma outra sugestão, viu, Roberto, que é apenas complementar, não substitui essa análise complementar, que é fazer um contato, uma consulta à Sanepar, que é a Companhia de Saneamento Paraná, que eu acho que no país é a empresa de saneamento que mais tem tradição histórico de produção e uso de lodo. Né? Então, certamente, eles devem ter um banco de dados de monitoramento melhor do que do lodo deles. É claro que o lodo deles não é o nosso, né? Não é o daqui, mas assim, pelo menos é uma informação a mais. Né? Esses elementos orgânicos, químicos orgânicos, estão presentes no lodo? Lá ou não estão? De novo, não resolve porque é o lodo de lá, não é daqui. Né? Mas seria uma informação complementar, né? De novo, para nos tranquilizar ou não. Né? Bom, eu me sinto obrigado aqui a fazer alguns comentários, porque embora não tenha sido citado diretamente, né, houve aqui algumas falas que foram ditas olhando para mim, né? Então, às vezes o olhar fala mais do que a palavra, né? E
E outras questões que eu acho que preciso fazer alguma retificação aqui para não ficar, como está gravado, aí eu faço questão de deixar registrado, para não ficar também assim, alguma compreensão que não corresponde aos fatos, né? A primeira questão que eu gostaria de levantar é com relação, perdão, mas eu vou me referir à sua fala, não à sua fala, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado ao recorrer ao nosso, né, a nossa conveniência, né, ao recorrer a uma determinada regulamentação que data de 2005, em detrimento de outra, um ano de diferença, em detrimento de outra que é de 2000 e pouco, né? Então, assim, antes de mais nada, deixa eu me localizar nesse processo, porque eu não sou absolutamente simpático, muito pelo contrário, a Salles, o ministro contra o meio ambiente, né? O meu histórico, vocês podem até procurar, se quiserem, o histórico de posicionamento político é frontalmente contrário ao que nós vivemos esses últimos 4 anos, e particularmente no que diz respeito à questão ambiental, né? E também, preciso contextualizar isso, né? A resolução 498 de 2020, ela não é da cabeça de Salles. Mas ela não... Concordemos ou não com ela, deixa eu contextualizar, por favor. Tá? Então, assim, a pessoa pode até ter uma leitura mais aderente a 375, ou mais do ponto de vista técnico, né? Ou mais aderente a 498. De novo, a questão de compreensão, leitura, bagagem, etc. Né? O que a gente não pode fazer é fazer ilações, né, de que a legislação tal ou qual seja filha de fulano, particularmente do ministro que foi citado, né, porque se fosse filha dele, eu não estaria aqui defendendo o ar. Né? Assim como vocês aqui, né, estão no ambiente de um órgão colegiado, né, que é, no caso, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, né, essa legislação também, essa regulamentação também ela é decidida no órgão colegiado, que é o CONAM, né? E foi debatida, né? E ela tem origem, é por isso que eu me sinto obrigado a fazer esse esclarecimento, né? Ela não é da cabeça de Salles. Ela tem origem numa proposição da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, mais particularmente da Câmara Técnica de Tratamento de Esgotos, e do INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia ETS Sustentáveis, né? Estações de Tratamento de Esgotos Sustentáveis, que é uma rede que congrega algumas universidades, incluindo uma das universidades mais renomadas do país, né? Então, assim, mesmo que se discorde do teor da resolução, isso é perfeitamente legítimo no ambiente democrático, né? Eles não eram especializados. Mas não era assim. Aí se desculpa, mas senão vai ficar uma contraposição aqui, um ping-pong. Então, assim, ela tem origem em instituições e pessoas, né, pesquisadores que têm idoneidade, currículo e lugar de fala, né, do ponto de vista técnico e científico, para propor, e que foi proposta, né, uma alteração na regulamentação 375, porque se julgava ultrapassado. Nós estamos falando de um lapso de tempo aqui de 15 anos, né? E a gente há de reconhecer que ao longo de 15 anos o conhecimento evolui e muda, né? Então, assim, eu não me sinto confortável, eu já estou falando como pessoa, né, e como profissional, de estar associado a uma intenção do ministro Salles, né? Afinal de contas, eu tenho meu histórico profissional, científico, acadêmico e político, que me dissocia completamente desse tipo de visão de mundo, né? E tipo de como resolver as coisas. Então, isso absolutamente não faz parte, eu gostaria que isso ficasse gravado assim claramente, isso não faz parte das intenções do ministro passar a boiada, né? Não vou dizer que ele não quis passar a boiada em outros campos, né? Mas nesse caso especificamente, por favor,
não tenhamos essa percepção porque não se enquadra. Respeito a opinião, se alguém disser, não, eu gosto mais da resolução 375 do que a resolução 496. Perfeito. Né? Agora, não é passar boiada, por favor, não é. Tá? A 375 foi feita por técnicos, a 498 não foi feita. Todas as duas foram feitas por técnicos, inclusive técnicos que participaram da 375. Então você está me chamando de não técnico. Não, agroecológico. Você porque eu participei da 498. Né? Então, assim, eu me considero técnico com conhecimento na área suficiente para ter dado a minha colaboração lá. Né? Então, esse tipo de acusação também me perdoe, mas eu não saí lá de Viçosa para vir aqui atender um convite, né, para voltar com essa pecha de salista, né, não sou, né, ou de que não tenha conhecimento técnico para contribuir para a resolução de desculpa. Mas essa, agora vou ter que contrapor uma coisa, você disse que é técnico. São 18 por exemplo, horas. O cachorro quando faz cocô, você diz que o cachorro não come. O cachorro come cocô, tá? Márcio, por favor. Então, assim, essa horas. pecha eu não vou levar de volta para vamos embora. Bom, então é isso, eu queria contextualizar a origem da resolução CONAMA 498, continuo dizendo que é respeito àqueles que tiverem uma visão diferente, mas ela tem substância técnica, substância científica, acompanha a evolução do conhecimento e não é de vontade, o resultado da vontade do ministro Salles de maneira alguma. A outra questão também que talvez precisasse ser esclarecida, quando você colocou qual é a legislação que permite a utilização de hortaliças. É a resolução CONAMA 498. Né? E se nós quisermos de novo buscar exemplos internacionais, nos Estados Unidos você pode comprar no supermercado e utilizar para a produção de alface no seu quintal. Né? De novo, se quiser discordar disso, perfeito, não há aqui nenhum óbice quanto ao direito da discordância e de uma visão diferente, né? Mas objetivamente hoje, do ponto de vista legal, é possível usar o biosólido classe A, né? que tem o mesmo requisito de qualidade do classe B, né? Da instrução normativa do MAPA. Então, assim, do ponto de vista legal, né? Não há como questionar, existe referendo legal para a utilização. Do ponto de vista, repito, eu vou terminar reforçando uma outra fala minha. Né? Do ponto de vista legal, não há. Do ponto de vista da percepção, do ponto de vista da percepção de risco, do ponto de vista da cautela, do ponto de vista da precaução, são outros elementos que se pode, se deve levar em consideração e democraticamente se tomar a decisão que a maioria, né, da comunidade, no caso aqui a comunidade de Campinas, entenda como pertinente ou não. Né? Por fim, eu diria o seguinte, eu não vim aqui como bucha de canhão, não. Eu vim aqui como convidado, tenho familiares aqui em Campinas, aproveitei a oportunidade para visitar os familiares, não recebi um tostão para vir aqui, estou aqui para colocar um pouco que eu possa contribuir para a comunidade de Campinas, então assim, eu não vim como bucha de canhão e não voltarei como tal. E para terminar, eu diria que também eu vim aqui responder o chamado, e aí eu termino, né, para contribuir nessa discussão, se é seguro, se não